Pronto. Então, hoje, dia 31 de julho, segunda-feira, vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos lá. Meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, tentando aprender um pouco mais a Tua palavra. Pedimos, meu Pai, permissão para darmos por iniciado a nossa leitura de hoje e agradecendo por tudo que nos tem dado, nosso alimento, nossa saúde, nosso trabalho, nossa família, por tudo. E com essa oração que nos ensinaste, vamos dar por iniciada a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Amém. Assim seja. Parece que eu pulei um pedaço, né? Não? Não? Não. Nós vamos começar, vamos continuar o capítulo 31, na página 534, não 43. 5. Aqui. Dissertações espíritas. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, que completam e confirmam os princípios exarados nesta obra. Poderíamos inseri-los em muito maior número, limitamo-nos, porém, aos que, de modo mais particular, dizem respeito ao porvir do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Damo-los também como instrução e como tipos das comunicações verdadeiramente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas a torná-las reconhecíveis. Acerca do Espiritismo. 1. Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nesta existência, porém não sereis ditosos, se não tornardes a viver neste globo, por poderdes considerar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sob as vossas vistas. Couraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. Não sólidas as bases em que ele assenta, a primeira pedra colocou-a a Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai e construí, Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Santo Agostinho. Ai, minha garrafinha. São versos da Bíblia? Não. Não. Ah, é do Santo Agostinho. Psicografado, é. 2. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em via de execução, para vos abrirem a era de renovação e de aperfeiçoamento, que os vossos guias espirituais vos predizem. Se com efeito, afora as manifestações espíritas, lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem hesitação os sinais precursores, que vos provarão de maneira irrefragável serem chegados os tempos preditos. Estabelecem-se comunicações entre todos os povos. Derribadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que se lhe opõem à união,
os preconceitos políticos e religiosos rapidamente se apagarão e o reinado da fraternidade se implantará, afinal, de forma sólida e durável. Observai que já os próprios soberanos, impelidos por invisível mão, tomam coisa para vós inaudita, a iniciativa das reformas. E as reformas, quando partem de cima e espontaneamente, são muito mais rápidas e duráveis do que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Eu pressentira, malgrado a prejuízos de infância e de educação, malgrado ao culto da lembrança e à época atual. Sou feliz por isso, e mais feliz ainda por vos vir dizer, irmãos, coragem. Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, por todos, por vos melhorardes pessoalmente, e gozareis na vossa primeira existência de uma aventura de que tão difícil vos é fazer ideia, quanto a mim vou-la fazer compreender. Chateaubriand. 3. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco definidos. Explica mais do que desvenda horizontes novos. A reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o espírito, a meta suprema, não são revelações, porém uma confirmação importante. Tocam-me ao vivo as verdades que por este meio são postas em foco. Digo intencionalmente meio, portanto, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Está toda por criar-se a preocupação das questões morais. Discute-se a política que agita os interesses gerais. Discutem-se os interesses particulares. O ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos hão acumulado. Aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto o da alma. Sua educação, sua elevação não passam de quimeras próprias, quando muito para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. Ressuscitando o espiritismo restituirá à sociedade o surto, que a uns dará dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. J.J. Rousseau. 4. Se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre seus deveres. É para lhes mostrarem o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, consequentemente, apressar o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à madureza, também o homem chegará à perfeição. Porém, de par com espíritos bons, que desejam o vosso bem, há igualmente os espíritos imperfeitos, que desejam o vosso mal, ao passo que uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. A saber distingui-los, é que deve aplicar-se toda a vossa atenção. É fácil o meio. Trata-se unicamente de compreenderdes que o que vem de um espírito bom não pode prejudicar a quem quer que seja, e que tudo que seja mal, só de um mau espírito pode provir. Se não escutardes os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem, se vos ofenderdes pelas verdades, que eles vos digam, evidente é que são maus os espíritos que vos inspiram. Só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas, se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós, de sorte que então sois censurados pelos homens, de vós se riem,
por detrás e pelos espíritos, um espírito familiar. Essas mensagens eles ajuntaram que é para passar para a gente, para continuar a educação, né? Tem umas aqui que está falando de trazer a espiritualidade através do espiritismo, né? Eles estão colocando a doutrina para que venha o espiritismo aí. Está falando também da diferença de diferenciar as mensagens de espíritos bons e maus, e, enfim, da nossa conduta com relação a ser humano. Ali falou de política também, porque antes era muito político o negócio, né? Na época ali que a doutrina foi passada. Então vamos lá. 5. É bela e santa a vossa doutrina. O primeiro marco está plantado, e plantado solidamente. Agora só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas, para isso, cumpre não abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado. Porquanto Deus está convosco sempre que fazeis o bem. Todos os que atrairdes serão outras tantas ovelhas que voltaram ao aprisco. Pobres ovelhas meio transviadas. Crede que o mais céptico, ou o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre no coração um cantinho que ele desejara poder ocultar a si mesmo. Esse cantinho é o que é preciso procurar, é o que é preciso achar, é o lado vulnerável que deve atacar. É uma brechazinha que Deus intencionalmente deixa aberta para facilitar à sua criatura o meio de lhe voltar ao seio. São Bento. Gostei bastante dessa mensagem, porque aí está Muito dizendo bonita. que todo mundo é da mesma fonte. E que o mais Uhum. incrédulo, o mais ateu, vai ter esse pedacinho, essa brecha aberta, onde a semente vai ser plantada, que é a semente do eu divino, é a gente reconhecer que nós somos dele, né? Dele assim, da mesma fonte, do Criador, e que ele não está do lado de fora, né? Está do lado de dentro. É só a gente reconhecer. Tá muito bonita essa É, explicação. é. Sexto, 6. Não vos arreceeis de certos obstáculos, de certas controvérsias. A ninguém atormenteis com qualquer insistência. Aos incrédulos a persuasão não virá, senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Ou seja, né, não tente convencer de que a sua doutrina é a certa, que um dia vai... Uhum. Guardai-vos, sobretudo, de violar a opinião mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Ou seja, você pode até provar e fazer um milagre ali na frente, né? Não é assim que você vai convencer. Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Porque quanto mais você fala baixinho, mais as pessoas querem ouvir. Agora, você grita, quer falar, as pessoas não querem ouvir. Você está berrando, né? É mais ou menos isso. Nenhum móvel pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Como semelhante atrai o semelhante, então faça o bem. Age da maneira que você quer que as pessoas se atraiam por você. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós outros espíritas. Sem exceção, ou seja, amor incondicional. Não importa se a pessoa é má, se a pessoa é um Hitler da vida, se ela é um senhor dos escravos, não importa. Né? O que importa é que todos somos da farinha do mesmo saco. E a mensagem é de São Luís. 7. Qual a instituição humana, ou mesmo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra que lutar? Se apenas tivesseis uma existência triste e lânguida, ninguém vos atacaria, sabendo perfeitamente que havíeis de sucumbir de um momento para outro. Mas, como a vossa vitalidade é forte e ativa, isso se chama fé,
como a árvore espírita tem fortes raízes, admitem que ela poderá viver longo tempo e tentam golpeá-la a machado. Que conseguirão esses invejosos? Quando muito deceparão alguns galhos, que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca. Channing. É a renovação. Você toma uma porrada, aprende e volta mais fortificado. Vou falar-vos da firmeza. 8. Vou falar-vos da firmeza que deveis possuir nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação sobre este ponto já vos foi feita. Aconselho-vos que a estudeis de coração e que lhe apliqueis o espírito a vós mesmos, porquanto, como São Paulo, seríeis perseguidos, não em carne e em osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos hão de vituperar e escarnecer. Nada temais. Será uma prova que vos fortalecerá, se a souberdes entregar a Deus, e mais tarde vereis coroados de êxitos vossos esforços. Será para vós um grande triunfo no dia da eternidade, sem esquecer que neste mundo já é um consolo para os que hão perdido parentes e amigos. Saber que estes são ditosos, que se podem comunicar com eles, é uma felicidade. Caminhai, pois, para a frente, cumpri a missão que Deus vos dá, e ela será contada no dia em que compadecerdes ante o Onipotente. Ou seja, né, tá falando que nosso corpo é temporariamente humano, que a nossa essência está sempre aí. Enfim, a gente sabe que essa essência é eterna. Então, é normal morrer, né? Todo mundo morre um dia e a gente vai se encontrar. Simples assim. Simples assim. Channing. 9. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como o ceifeiro, atei em feixes o bem esparso na humanidade, e disse: Vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas, ingratos os homens se desviaram do caminho reto, e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer não mais por o meio de profetas, mas por meio de apóstolos. Porém, que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, clamando-vos, orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição, e a vida, a prova escolhida durante a qual cultivadas as vossas virtudes, tem que crescer e desenvolver-se como o cedro. Está falando também da eternidade da alma. E que a morte é a ressurreição. O que significa isso? A transformação, a mudança. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Ou seja, a gente vai voltar para a nossa fonte. Puros um dia da mesma maneira? Sim. Mas até que essa evolução aconteça, a gente tem que aprender bastante encarnando, desencarnando, encarnando, enganando. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza,
para deixar de estender a mão protetora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Ali em cima ele falou que não tem mais profeta, ou seja, não é para ficar ouvindo o líder, é para agir como alguém que conhece a lição, né? Como apóstolo. Aí vem a lição. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Ó, ele mesmo está falando que tem coisa errada na doutrina. Uhum. Eis que do além-túmulo não julgais o nada. Vos clamam vozes, irmãos, nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. É agir da mesma maneira, porque está dizendo ali que a gente tem que se instruir, porque conhecimento é poder. Nota: esta comunicação, obtida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas, tão grande será o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Estava na cara, eu sabia. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se, também não duvido. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência pura responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir numa linguagem indigna dele. Por estas considerações é que nos temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome, e julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações deste gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado do bem, grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular, como com os que lhes são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo, se aquele de quem era, de quem ela traz, o nome não se renegaria. Deu para perceber, porque ele estava falando das experiências dele, né? Uhum. Sobre os médiums. 10. Todos os homens são médiums. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem, senão com o coração e com a inteligência. Pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Chamai-lhe espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma, pronunciando boas palavras. Apenas nem sempre as compreendeis. É aquela nossa própria voz, quando a gente faz a pergunta e a gente fala, será que sou eu que estou falando comigo? Será que é a minha cabeça que está pensando? E aí a gente não faz aquele treino de saber se é do bem ou não. Enfim, tem que filtrar essas respostas. Costuma ser sempre a primeira, é aquilo que a gente chama de intuição, né? A primeira resposta, sem duvidar, vai lá e faz e dá certo. Porque se a gente fala e se, pronto. Você abre brecha para que outras respostas não tão fidedignas apareçam, né? Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão.
Não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e poeta, pensamento divino que exalça o filósofo, arroubo que arrebata aos indivíduos e povos, razão que o vulgo não pode compreender, porém que ergue o homem e o aproxima de Deus. Mais que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e lhe faz executar as coisas mais sublimes. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Channing. 11. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios, tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Esse dom, que agora se espalha, raro se tornara nos séculos medievos, porém nunca desapareceu. Swedenborg e seus adeptos constituíram numerosa escola. A França dos últimos séculos, zombeteira e preocupada com uma filosofia que, pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafava, sob o ridículo, tudo o que era ideal à França, tinha que afastar o espiritismo, que progredia sem cessar ao norte. Permitir a Deus essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se constituíra a arma destas últimas. Agora que os progressos na indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver, a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes. Quer Deus que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma, quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e o objetivo da vida. O espírito humano segue em marcha necessária, imagem da graduação que experimenta tudo o que povoa o universo visível e invisível. Todo progresso vem na sua hora, e da elevação moral soou para a humanidade. Ela não se operará ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor o haver permitido assistais à aurora bendita. Pedro Jolte, pai do médium. 12. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem ele favorece com o mediumato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores, mesmos que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes granjeiam os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança. Fazem mais, o que só devem a Deus atribuírem-no a seus próprios méritos. O que acontece, então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que desde então somente fatal
lhes pode ser. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho, Joana d'Arc. Já disse o tio do Homem-Aranha para ele, né? Quanto mais poder, mais responsabilidades. Se eles fizerem mau uso da mediunidade, eles podem perder a mediunidade? Não perde, só não vai conseguir fazer o uso dela. Porque Ah, todos temos o mesmo nível de comunicação. Aí depende do nosso nível materialista para que essa comunicação seja aflorada ou não. hum. Porque nós Então, somos espíritos. Nós... mas é como se perdesse, então, né? Ela não vai poder usar, é como se tivesse perdido. Então, não pode usar, é como Não, se é tivesse como se ela perdido. tivesse ela é como se ela tivesse sido desligada, não perdida, que ela está lá. Então, mas A coisa de se acender a luz. Se acende a luz ilumina. Se apaga a luz está lá, só não está iluminando. você não pode usar. Mas não Ok. significa perdida, entendeu? Porque se você se melhorar, se evoluir, você vai usar. É como se acender a luz, entendeu? Você não perde, ela só está inativa. Isso. Ok, perfeito. 13. Quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Porque lembrai-vos de que o egoísmo é a causa de retardamento de todo o progresso. Lembrai-vos de que se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos que pela sua conduta souberam fazer-se merecedores de lhe compreender a infinita bondade, é que ele quer, por solicitação nossa, e atendendo às vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançardes no caminho que a ele conduz. Ou seja, né, tem que fazer resguardo, não é só simplesmente ir usando do poder. Uhum. Assim, pois, médiuns, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem conceder-vos. Tende fé na mansuetude do vosso mestre. Ponde sempre em prática a caridade. Não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Estejam sempre as vossas ações de harmonia com a vossa consciência, e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nessa vida passageira e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave. Que dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita se abstenha, porquanto não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos excusável do que outro qualquer e terá de expiar a sua cegueira. Pascal. Todo mundo, um dia ou outro, vai entrar em contato com o mundo espiritual. Porque ninguém é eterno. Um dia a gente morre essa carne. Vai ser uma surpresa, vai ser uma surpresa. Não, porque a Pra, gente está estudando e está sabendo. não, para nós sim, mas para alguns vai ser uma surpresa. Ou não, porque todo mundo dorme de noite, todo mundo sonha, todo mundo vai para o mundo espiritual todas as noites. Mas tem muita gente que não aceita, né? Não lembra, porque não lembra, não tem lucidez, está muito materialista, né? É. 14. Falar-vos-ei hoje do desinteresse, que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Deus lhes outorgou a faculdade mediúnica para que auxiliem a propagação da verdade, e não para
que trafiquem com ela. E falando de tráfico, não me refiro apenas aos que entendessem de explorá-la, como o fariam com um dom qualquer da inteligência, aos que se fizessem médiuns, como outros se fazem dançarinos ou cantores, mas também a todos que pretendessem dela servir-se com o fito em interesses quaisquer. Seja racional, crer-se em que espíritos bons e ainda menos espíritos superiores que condenam a cobiça consintam em prestar-se a espetáculos e, como comparsas, se exponham à disposição de um empresário de manifestações espíritas? Não racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer ao orgulho ou à ambição. Deus permite que eles se comuniquem com os homens para os tirarem do paú terrestre e não para servirem de instrumentos às paixões mundanas. Logo, não pode ele ver com bons olhos os que desviam o seu verdadeiro objetivo, o dom que lhes concedeu, e vos asseguro que esses serão punidos, mesmo aí nesse mundo, pelas mais amargas decepções. Delfina de Girardim. Ou seja, se você quiser usar o dom com comércio, assim, com a ambição, não serão os bons espíritos que estarão fazendo a comunicação. A não ser que seja para o sustento da casa, para o sustento da pessoa, sem ambição. Ou seja, ele diz que não é pecado cobrar, né? 15. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir à causa do espiritismo na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio ou orgulho. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que sobre 100 médiuns, sem tanto encontrareis, que por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se, tanto mais ridícula lhes será a queda, quando não desastrosa. As grandes missões só aos homens de escola são confiadas e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais eu recomende aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar, porquanto se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão nesse mundo, e no outro severo castigo. Persuadam-se bem de que, na esfera modesta e obscura onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação aos aflitos. Se daí deverem sair, senão conduzidos por mão invisível, se lhes preparará os caminhos, e serão postos em evidência, por assim dizer, a seu malgrado. Lembrem-se sempre destas palavras: aquele que se exalçar será humilhado, e o que se humilhar será exalçado. O Espírito de verdade. Ou seja, né, tem que usar sempre a humildade, nunca o orgulho, falar eu sou médium, eu falo com o mundo espiritual, blá, blá, blá. Sobre as sociedades espíritas. Nota, das comunicações que se seguem, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou em sua intenção. Outras, que nos foram transmitidas por diversos médiuns, encerram conselhos gerais sobre os grupos, a sua formação e obstáculos que podem encontrar.
16. Por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral, uma como prece que disponha ao recolhimento? Por que ficais sabendo, sem o recolhimento, só tereis comunicações levianas? Os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. É o que ainda os homens não compreendem bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo. Vós que, se o quiserdes, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício, observando com prazer os vossos trabalhos e vos ajudando, porém sob a condição de que também, de vosso lado, nos secundeis e vos mostreis à altura da missão que fostes chamados a desempenhar. Ou seja, né, tem que ter respeito. Formai, portanto, um feixe, e sereis fortes, e seus maus espíritos não prevalecerão contra vós. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os tolos, mas os que se renunciam a si mesmos e que sem orgulho para ele se encaminham. Podeis tornar-vos um foco de luz para a humanidade. Sabei logo distinguir o joio do trigo. Semeai unicamente o bom grão e preservai-vos de espalhar o joio. Por isso que este impedirá que aquele germine, e sereis responsáveis por todo o mal que daí resulte. De igual modo, sereis responsáveis pelas doutrinas más que porventura propagueis. Lembrai-vos de que um dia pode vir que o mundo tenha postos sobre vós os olhos. Fazei, consequentemente, que nada empane o brilho das boas coisas que saíram do vosso seio. Por isso é que vos recomendamos pedirdes a Deus que vos assista. Santo Agostinho. Instado para ditar uma fórmula de invocação geral, Santo Agostinho respondeu. Que ele está falando como iniciar, né, uma sessão. Sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é infinitamente grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não creiais, baste pronuncieis algumas palavras para que os maus espíritos se afastem. Fugi, sobretudo, de vos servirdes de uma dessas fórmulas banais, que se recitam por desencargo de consciência. Sua eficácia reside na sinceridade do sentimento que a dita. Está, sobretudo, na unanimidade da intenção, porquanto aquele que se lhe não associe de coração não poderá beneficiar dela, nem fazer que os outros beneficiem. Redigia, pois, vós mesmos e submetei-ma, se quiserdes, eu vos ajudarei. Ou seja, ele está falando que não tem uma fórmula, né? Igual um Pai Nosso, uma Ave Maria, não é assim. Nota: a seguinte fórmula de invocação geral foi redigida com o concurso do espírito que completou em muitos pontos. Ou seja, o médium se inspirou e o Santo Agostinho, né, o espírito, deu mais uma empurradinha aí. Deus onipotente, nós te rogamos, envieis bons espíritos a nos assistirem e afastes os que nos possam induzir em erro. Dá-nos a luz necessária para da impostura distinguir a verdade. Afasta igualmente os espíritos malfazejos, capazes de lançar entre nós a desunião, suscitando-nos a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se aqui em teu nome, Senhor, os adjuramos a que se retirem. Bons espíritos, que presidis aos nossos trabalhos, dignai-vos de vir instruir-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que em nós se apague todo sentimento pessoal ante o propósito do bem de todos. Pedimos particularmente a nosso protetor especial que assinta em nos trazer hoje o seu concurso. É bonitinho. Eu não repetiria as coisas ruins que você chama, né? A palavra tem poder. Uhum. 17.
Meus amigos, deixai que vos dê um conselho, visto que palmilhais um terreno novo e que, se seguirdes a rota que vos indicamos, não vos transviareis. Tem-se-vos dito uma coisa muito verdadeira, que desejamos relembrar-vos, que o Espiritismo é simplesmente uma moral e que não deverá sair nem muito nem pouco dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões de ciência. A missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos ao trabalho das pesquisas, mas procurai tornar-vos melhores, porquanto é assim que realmente progredireis. São Luís. 18. Zombaram das mesas girantes. Nunca zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aquelas foram o vestíbulo da ciência. Aí todo aquele que entra tem de deixar seus prejuízos como deixa a capa. Jamais terei por demasiado concitar-vos a que façais do vosso um centro sério. Que alhures se façam demonstrações físicas, que alhures se observam, que alhures se ouça. Entre vós, compreenda-se e ame-se. Que supondes sois nossos olhos dos espíritos superiores, quando fazeis que uma mesa gire ou se levante? Simples colegiais, passa o sábio o tempo a repetir o ABC da ciência. Entretanto, ao ver-vos buscar as comunicações sérias, eles vos consideram como homens sérios à procura da verdade. São Luís. Perguntando nós a São Luís se com essas palavras tinham o intento de condenar as manifestações físicas, respondeu ele: eu não poderia condenar as manifestações físicas, pois que se elas se produzem, é com permissão de Deus e para um fim proveitoso. Dizendo que foram o vestíbulo da ciência, assino-lhes a categoria que verdadeiramente lhes compete e lhes comprova a utilidade. Condeno tão somente os que fazem disso objeto de divertimento e de curiosidade, se tirarem o ensinamento que daí decorre. Elas são para a filosofia do espiritismo o que a gramática é para a literatura. E quem haja chegado a certo grau de conhecimento numa ciência, já não perde o tempo em lhe repassar os elementos. Ou seja, tem que estudar, tem que estudar. 19. Meus amigos e fiéis crentes ditosos, me sinto sempre que vos posso dirigir pela senda do bem. É uma suave missão que Deus me confia e de que me desvaneço, porque ser útil é sempre uma recompensa. Que o espírito de caridade vos reúna tanto da caridade que dá como da que ama. Mostrai-vos pacientes ante as injúrias dos vossos detratores. Sede firmes no bem e, sobretudo, humildes diante de Deus. Somente a humildade eleva essa a grandeza única que Deus reconhece. Só então os bons espíritos virão a vós. Do contrário, o do mal se apossaria de vossa alma. Sede benditos em nome do Criador, e crescereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo que aos olhos de Deus. São Luís. 20. A união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas. Vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso nos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam às vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos profunda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistireis aos ataques impotentes do mal.
como o rochedo inabalável à vaga furiosa. São Vicente de Paulo. Isso aí é orai e vigiai. Depois vigiai e orai, né? Para você não ficar com as caraminholas. 21. Meus amigos, quereis formar um grupo espírita e eu o aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médiuns. Deus não lhes outorgou para seu uso exclusivo e sublime faculdade que possuem, mas para o bem de todos. Comunicando-se com outros, terão eles 1000 ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos que, encantados, ficam como não sofrerem nenhuma fiscalização. Aí está para vós, e se o orgulho vos não subjuga, compreendê-lo-eis e aproveitareis. Aqui vai agora para os outros. Estais bem certos de que deve ser uma reunião espírita? Não, porquanto o vosso zelo julgais que o que de melhor tendes a fazer é reunir o maior número possível de pessoas a fim de as convencerdes. Desenganai-vos. Quanto menos fordes, tanto mais obtereis. Ou seja, qualidade e não quantidade. Sobretudo pelo ascendente moral que exercerdes, é que atraireis os incrédulos, muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Se só pelos fenômenos atrairdes, os que vos procurarem o farão pela curiosidade e topareis com curiosos que vos não acreditarão e que rirão de vós. Se unicamente pessoas dignas de apreço se encontrarem entre vós, muitos talvez não vos acreditem, mas respeitar-vos-ão, e o respeito inspira sempre a confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que, nesta época de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Notinha. Conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança numa casa importante porque era espírita sincero. Entenderam que as suas crenças eram uma garantia da sua moralidade. Tal deve ser seus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Doutra feita, dar-vos-ei novos conselhos. Fenelon. Não. Muito bom. Vou anotar isso aqui. Onde nós paramos. Muito boas as... Interessante, muito interessante hoje foi a leitura. São mensagens depois de todos os estudos, né? De como a gente se manter na doutrina, moral, a casa, as intenções, o orar e vigiar, por aí vai, né? Porque às vezes a gente até tem, vamos se dizer, o dom ou a mediunidade, que seja, mas não sabe fazer o bom uso dela, não sabe distinguir que tipo de espírito está falando com a gente, Uhum. e por aí vai. Mas foi bem claro, bem interessante. Alguns tapas na cara, né? Bem direto. Mas vamos orar então. Vamos agradecer a essa oportunidade que nós tivemos dessa leitura, desses estudos, de bons alertas, de boas mensagens, que possamos carregar toda essa essência conosco a todos os momentos do nosso dia. Que tenhamos a habilidade de distinguir aquilo que nos faz bem
e aquilo que não nos faz. E que nós possamos agradecer até aquelas que não nos faz, pois são lições que a gente tem a aprender. Agradecemos mais essa segunda-feira de estudos e é com grande amor, satisfação e agradecimento com a espiritualidade, com os nossos mentores e anjos da guarda, que oramos o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. É isso aí, nos vemos na próxima segunda-feira.